Fala pessoal, hoje eu vou mostrar a você 10 funções que todo programador em VBA deve conhecer. E se pelo menos uma delas você não tiver conhecido, for novidade, então eu te convido a deixar o teu like, porque com certeza esse vídeo vai valer a pena. Mas antes de a gente entrar no tema, deixa eu te passar um recado bem rápido. Se você quer dar uma melhorada na forma que você programa hoje, recomendo o curso Programando Excel com VBA do Marcelo Nascimento. É um curso onde você vai aprender a programar em VBA do básico até o extremo avançado. O curso tem mais de 200 horas, onde você vai aprender a criar sistema de cadastro, sistema de login, sistema de clientes com design moderno, como você pode ver aqui, onde você também vai ter projetos prontos para baixar e já fazer uso. Você também, pessoal, vai ter o domínio para criar sistemas cada vez e códigos mais limpos e eficazes. A forma de pagamento você vai ter aí da forma mais facilitada possível, e eu acho o preço acessível ao que está sendo integrado. Também tem um grupo no Telegram, onde eu faço parte porque sou aluno do curso, então adquiri, e lá eu também faço parte, interajo para tirar dúvidas e passar conhecimento no dia a dia. E também o curso conta com um certificado de conclusão no final. O Marcelo também, ele desenvolveu um outro curso, onde ele tem 30 horas de carga horária mais ou menos, mas ele está sempre trazendo coisas novas, onde você vai ter o domínio de estar trabalhando ali com a Ribbon, que é a faixa de opções do Excel. Você vai ter o domínio da palma da tua mão. Então, se você gostou desse curso, eu vou deixar também o link na descrição para que você possa adquiri-lo. Também tem um outro curso, pessoal, e ele tem uma proposta um pouco diferente, que é o do Fernando, da Organic Sheets. Ele vai ensinar você a, utilizando o VBA, interagir com o WhatsApp, criar dashboards interativos com gráficos dinâmicos dentro do teu formulário e também criar uma planilha de licenciamento. Tudo isso ele vai ensinar para você nesse curso. Aqui tem um vídeo bem simples e rápido demonstrando que esse curso ele quer trazer para você. Também você vai ter garantia, o pagamento também é facilitado. Se interessa também no curso do Fernando, link na descrição do vídeo. Então, pessoal, recado dado, a gente agora retoma com o tema do nosso vídeo, que são as 10 funções que eu considero importante que você conheça, porque em algum momento você vai precisar. Beleza? Então vamos aqui para o nosso ambiente de codificação. Alt F11, e aqui nós temos alguns exemplos de funções que eu vou trazer, tá? Vamos começar aqui com a função dir, que é a função que ela é a abreviação de diretório. Ela tem outras aplicabilidades que eu não vou estar mostrando aqui, mas eu quero te mostrar essa aqui que é bastante interessante, ok? Como você está vendo aqui, ó, eu vou depurar, então Ctrl G para abrir a janela de verificação imediata. Então F8. Então basicamente é assim, pessoal, bem simples, ó. Chamo a função, abro parênteses e aqui eu passo o caminho do arquivo. E depois fecho aqui meu parênteses, tá? Como o caminho do arquivo é uma string entre aspas duplas, não pode esquecer. Bom, o que acontece aqui? Logicamente, você está vendo que esse caminho aqui não vai existir, né? Esse arquivo não existe, porque ele nem tem extensão. Então seria meio que uma extensão aqui, né? Um ponto aqui. Mas a questão é, se eu passo qualquer coisa aqui e essa função não identificar que esse arquivo é existente, ó, dá um F8, note que minha janela de verificação imediata não me retornou nada. Então esse arquivo ele não existe. Então ele me retorna aqui vazio. Agora, se eu passar um arquivo que ele existe, F8, ele vai me retornar o nome do arquivo. Ela não é uma função tipo assim booleana, né, que retorna verdadeiro ou falso. Não. Encontrou, retorna o nome do arquivo. Se não encontrou, não me retorna nada, tá? É simples assim. Aí você pode estar perguntando em que caso eu poderia utilizar essa função, por exemplo. E aí eu te mostro aqui. E aqui como bônus, né, vai ter uma função a mais, ó, que é a função kill, que é matar. Nesse caso aqui seria para destruir mesmo o arquivo, né, para eliminar do seu computador. Você passa o caminho completo. Digamos que você tem uma rotina que no início dela você sempre precisa deletar aquele arquivo para depois criar um novo, via VBA, por exemplo. Você quer destruir e criar um novo. Digamos que essa seja a tua lógica. E aí, no início, você vai ter um erro, caso aquele arquivo não exista, tá? Claro, aqui não vai existir mesmo, mas vou colocar um arquivo que eu sei que não existe no meu computador, por exemplo. Textos, tira só um S só, tá bom.
Eu vou tentar destruir, ó. Ele não localizou. Então você tem um erro aqui. Claro, tem outra forma de você tratar isso aqui. Mas qual seria a forma lógica? Seria o seguinte. Eu vou, antes de deletar o arquivo, verificar se ele existe. Então vamos, por exemplo, 3 aqui, ó. Então eu vou lá. E aqui eu verifico, ó. Por favor, chama a função. Verifica se esse caminho existe. Ou seja, ele vai verificar. Se for diferente de vazio, ou seja, se ele encontrar alguma coisa, eu deleto. E aí, nesse caso aqui, como não existe, ele pula e não tem um problema com o erro, ok? Aí na próxima vez que você ter a questão de entrar no loop, né, que ele vai criar aqui alguma coisa embaixo, aí na próxima vez ele vai encontrar que o arquivo existe e deleta, beleza? Então vamos para o exemplo número 2 da função. Bom, pessoal, a nossa segunda função é a função evaluate. Como essa função funciona? Você sempre vai passar para ela um argumento do tipo string, e ela vai executar operações matemáticas, ou seja, a função dela é executar uma função, só que você vai passar no formato de uma string. E para exemplificar, eu tenho aqui um array, onde ele vai ter 10 slots. Eu coloquei em cada slot uma expressão matemática, só que em string. Olha só, ela está entre aspas duplas. E aí vou começar a depurar esse array. Ele vai ter carregado aqui todas as funções. E aí, só pedir para essa função evaluate ela executar a string. Olha só que interessante. Então, olha, primeiro é 5 mais 5. E ela vai me retornar 10. E aqui ela vai fazer subtração, que dá 67. E aqui ela também respeita a regra matemática. Então, quanto é 10 mais 10 dividido por 2? A matemática diz que primeiro eu resolvo o que é multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então aqui não é 10 mais 10 que é 20, eu divido por 2 que dá 10. Não. Ela vai dividir 10 por 2 que dá 5, mais 10, 15. Vamos ver isso aqui? Olha só, 15 como resultado. E ela vai respeitar a regra para todos os casos que você for fazendo ali, ó. Bom? O segundo exemplo, ela também consegue executar soma, subtrações, divisões, você passando informações das células. Isso mesmo. Vamos aqui voltar para o nosso Excel e vou criar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, sempre com a planilha que está ativa. E aí, vou pedir para ela somar o que está lá no A1 mais o que está no A5. Então, F8 aqui, ela vai somar o quanto é A1 mais A5, ó, 6. Então, 1 mais 5 dá 6. Quanto é A1 menos A5? Dá menos 4. Concorda comigo? Certinho, né? Quanto é A2? É o que está aqui, vezes A4. Seria 8. E aí você vai ter a divisão do A5 dividido pelo A2, que é 2,5. E agora a potência do A2, né, no que está no A3, que seria 8. Que é 2 elevado à terceira potência. E também ela executa, como eu falei com vocês, que é funções. Você pode chamar qualquer função que está aqui no ambiente de programação, que está em inglês, ou até funções da planilha, você pode chamar também. E outra coisa, pessoal, que é importante dizer. Tem função que quando você quer descobrir o nome dela, você não vai encontrar ela aqui no worksheet function. Quando você dá ponto aqui, você não vai conseguir encontrar ela aqui. Mas, se você descobrir o nome dela em inglês aqui no Excel, você consegue pedir para essa função executar, tá? Utilizando a função evaluate. Infelizmente, eu já precisei, mas eu não lembro qual foi a função. Tentei de todos os jeitos, procurar até nos meus arquivos, não encontrei. Tá? Mas como seria a lógica? Vamos lá. Digamos que você quer utilizar a função... deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, eu não vou conseguir lembrar, mas vamos lá. Digamos que você quer utilizar a função... deixa eu ver aqui... proc h, vamos lá. Proc h igual proc h. Preciso igual, né? Proc h. E aí, vou colocar aqui só um monte de ponto e vírgula e vou dar um enter. Vou clicar na célula ativa, porque para mim o que importa agora é só saber o nome dela aqui em inglês, tá? Então, venho aqui, dou uma interrogação e clica aqui, ó, Active Cell, ponto, fórmula. Só isso. Vou dar um enter aqui, ó, ela vai me dizer que o proc h aqui, o nome dela é, ó, h lookup.
Então eu posso, claro, chamar ela aqui, ver se funciona, workit function ponto h lookup. Beleza, ela está aqui, ó, consigo utilizar ela. Mas vai ter função que você vai fazer isso aqui que eu te mostrei, essa dica que é importante. Só essa dica também vale o teu like, então já curte aí. E ela não vai ser listada aqui, ó. Então você não vai ter como executar, mas se você chamar a função evaluate e passar os argumentos dela dentro de um string, ela executa sem nenhum problema, beleza? Então é para isso que serve também. Ela quebra o galho demais. E o quarto exemplo que eu quero trazer para você é que ela cria um array. Então vai ter momentos que você possa dizer que precisa criar um array com um argumento que, digamos, o usuário passa lá algumas informações e você quer criar um array a partir disso. Essa aqui é uma forma também de fazer. Então, eu vou clicar aqui na minha variável, Shift F9, ele poder aqui inspecionar. E aí, quando eu chegar aqui, ó, F8, e dar um F8 aqui, ele vai jogar toda essa expressão aqui dentro da variável em formato de array. Então, como é a regra? Como é string, tudo dentro de aspas duplas. Como é um array, ele vai iniciar e fechar com chaves. E tudo que está dentro dessas chaves precisa ser separado aqui, ó, com vírgula, como você está vendo aqui, ó. E tudo que está dentro dessa vírgula, como tem que ser texto, eu preciso colocar entre aspas duplas. Mas isso pode dar um conflito, né? Se eu colocar somente assim, ó. Por quê? Porque ele aqui já é uma aspas duplas, né? E está dentro de uma outra aspas duplas. Para ele entender que esse sinal aqui, ó, realmente ele faz parte da aspas duplas dentro da minha string, eu preciso colocar outra aspas duplas. Por isso que você está vendo aqui, ó, cada um com dois. Porque ele está dentro de uma outra aspas duplas, beleza? Porque se eu não fizer isso, ele entende que ele começa aqui, ó, e termina aqui. Para ele entender isso, que ele está começando aqui e terminando aqui, eu coloco ele dentro de outra. Aí ele já entende a regra e aplica, beleza? Então, essa aqui é a função que é bastante interessante. E onde foi que eu utilizei? Vou mostrar aqui um exemplo em prático, ó. Eu utilizei para criar, ó, a calculadora. Então eu passo aqui, ó, 5 vezes 6, né? Ele vai pegar aqui, ó, essa multiplicação em string e vai executar. Então não precisei pegar ali o número, quebrar texto para poder pegar, não. Ele faz isso no formato de string, ó, dividido por 15. Ele vai pegar essa string e vai resolver para mim. Então você vai ter aí diversas aplicabilidades, beleza, pessoal? Vamos para o nosso exemplo 3. Outra função muito bacana que eu descobri fuçando mesmo o próprio VBA, não foi em lugar nenhum, mas fuçando o VBA aqui no F2. Então quando eu cliquei aqui, ó, tem a parte de VBA e aqui você vai ter muitas funções. E aí eu tava aqui criando algumas coisas e de repente eu achei essa função aqui, ó, filter, olha aqui. E aí para poder descobrir como funciona, vim aqui, cliquei na interrogação, ela me leva para o site da Microsoft e eu comecei a dar uma olhada, achei ela muito interessante. E agora eu quero trazê-la para você aqui. Como funciona, pessoal, essa função? Ela serve para filtrar array. Só que esse array tem que ser do tipo vetor. Não pode ser uma matriz, ou seja, não pode ter mais que uma coluna. Se teu array tiver mais que uma coluna, ela não funciona, beleza? Então, para exemplificar, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu tenho um array aqui, ele vai ter 12 slots e ela vai ter os meses do ano. Então aqui, ó, vou clicar aqui, vou apertar aqui Shift F9 para depurar também esse array aqui, ok? Para a gente, na verdade, inspecionar, melhor dizendo. Ele vai lá, ó, vai começar a adicionar no array o nome dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, até dezembro. E aí, como funciona, pessoal? Essa função filter, ela vai ter aqui alguns argumentos. Vou mostrar aqui para você. O primeiro argumento que ela pede aqui, seria a fonte, é o meu array. Lembrando que o array não pode ter mais que uma coluna. Tem que ser um vetor. Ok? Bom, você vai passar aqui o array. Aqui ele pede, ó, o que seria o correspondente, né? O match. Nesse caso, eu estou passando aqui uma string, uma letra A. Esse argumento aqui, booleano, é se eu quero que essa palavra ela esteja inclusa. Vou mostrar a você como funciona aqui. E aqui, o texto comparado é se eu quero que ele seja sensível às letras, ou seja, se eu quero que ele faça diferenciação de letra maiúscula e minúscula. Se eu colocar aqui o VB Text Compare, automaticamente ele vai ignorar uma letra A maiúscula
ela é diferente de A minúscula. Eu acho interessante fazer assim. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Então, nesse array filtrado, eu chamei aqui, eu até nomeei errado, né? Aqui era para ser um R, mas enfim. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Filter. Que significa array filtrado. Pronto. Beleza. Vamos lá. Ele vai começar aqui a jogar os meses do ano. Beleza. No meu array filtrado, também vou inspecionar ele, ó. Shift F9. E vou adicionar ele aqui. Então tenho aqui meu array filtrado. Por enquanto tá vazio porque não joguei nada nele. Mas eu quero que ele faça o seguinte, ó. Ele olhe nesse array dos meses aqui do ano e verifique quais meses tem letra A. E me retorne nesse array filtrado. Então, F8. E se você notar aqui, ó, o array filtrado, agora ele tem algumas informações. Eu vou expandir. Você nota que todos os meses que teve a letra A, independente da posição, se é início, meio ou final, ele vai me retornar aqui, ó. Que nesse caso, ele encontrou 5 resultados, que é janeiro, março, abril, maio e agosto. Esse argumento aqui, ó, que está como true, se eu colocar aqui false e fazer de novo o processo aqui, você vai entender o que vai acontecer, ó. Em vez de ele me retornar os meses que tem a letra A, ele vai me retornar o que não tem. Então, fevereiro, junho, julho, setembro. Então, ele me retornou o que não tem. Mas, em geral, a gente vai utilizar procurando o que contém. E qual o exemplo prático disso? Qual o exemplo prático disso? Se você vir aqui, ó, eu criei um formulário e vou te mostrar. Criando aqui a mesma lógica. Então, olha foi o que eu fiz. Vou buscar os meses que tem letra A, por exemplo. Então eu só fiz, pessoal, deixar aquilo mais bonito, né? Visual. Porque o que está por trás é basicamente o mesmo código. Então se eu clicar aqui a letra A, ele me retorna o que tem a letra A. Se eu falar, ó, desmarcar o que quero que não contém, por exemplo, ele vai me retornar os meses que não contém a letra A. Ok? Ah, tudo que tem M. Tudo que tem a letra I. Então é isso que ele vai fazer. Então você pode fazer esse tipo de configuração. E um exemplo prático também, exemplificando, né, aqui na minha Ribbon, é isso aqui, ó, ativar a planilha. Então, se você tem um monte de planilhas aqui, quiser pegar uma planilha em específico, você diz o nome dela aqui, alguma coisa que contém, para você poder clicar e ela filtrar, ok? Ó, então, se dá um clique duplo aqui, ela vai ativar a planilha, beleza? E se você gostou desse suplemento, vou deixar também o link na descrição para você poder obtê-lo. Lembrando que ainda não trouxe a versão atualizada, onde você vai ter essas duas ferramentas aqui, ok? Mas os demais você vai encontrar tudo aí. Voltando aqui com as nossas funções, vamos para o nosso quarto exemplo. Então, galera, temos a função que é muito importante, que é a função inputBox. Para que serve essa função? Basicamente, você vai chamar ela aqui, inputBox. Ela vai me dar um retorno, que é aquilo que o usuário vai preencher, então por isso eu vou guardar o que ele me retornar em uma variável. Podia ser também aqui na janela de verificação imediata. Nesse caso, eu coloquei dentro de uma variável. Então o que acontece aqui, ó? O primeiro argumento, que é o property, você vai passar uma informação para o usuário saber o que é que você quer. Tranquilo? O segundo argumento aqui é o título. Então o title, você vai colocar aqui alguma coisa para o usuário identificar, é opcional. E o default, como você vai ver aqui, ó, o default será um texto um texto padrão que vai vir na caixinha da janelinha que você vai ver agora quando eu te mostrar, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, exemplo, João Pedro Souza. Vamos mandar por aqui, ó, F8 e F8. Então lá, o título, o usuário, e o texto, que é o property, ó, insira seu nome completo, 2 pontos. Ele aparece aqui, tá? E aquele default, que seria o texto padrão, ele vem aqui, aparece exemplo, João Pedro Souza, para poder a pessoa digitar e saber mais ou menos o que deve ser preenchido aqui, tá? Para dar um OK, ele vai resultar, tá? O que a pessoa digitou aqui. Se dá um ponto de interrupção aqui para a gente ver, ó. Então, de novo, vou dar um F5, vou digitar alguma coisa aqui, tá? OK, ele me retorna o que foi digitado aqui, tranquilo? E aí você vai pegar o resultado e fazer aí o que você bem entender com a tua lógica, ok? E como bônus, eu vou te dar aqui, pessoal, uma outra forma de utilizar essa input box, que seria, na verdade, tá? Utilizando a expressão application. Eu falei erradão aqui, né? O application. Então, o que acontece aqui?
você vai chamar aqui o application.inputBox. Basicamente, os argumentos serão os mesmos, tá? Então, você ver aqui, ó. Tá vendo? Property, title. Aí, se eu passar um vírgula aqui, eu tenho o default. Mas o que vai interessar para a gente mesmo aqui, ó, é esse último argumento aqui, ó. Type. Vou te mostrar como funciona. Mas, antes de te mostrar, vamos por aqui, ó. F8, F8. E você nota que ela tem um visual um pouco diferenciado, né? Não tem aquele mesmo padrão que a gente viu anteriormente, tá? E aqui você passa normalmente. Deixa eu interromper aqui, ó. Não vou conseguir. Mas até que ele guardou aqui, ó. Olha só. Então ele guardou o que digitou lá. O que vai diferenciar, pessoal, é que deixa eu chegar aqui, ó, vírgula. Como eu não quero ficar colocando um monte de vírgula até cair nesse argumento aqui, ó, o type, eu posso chamar ele vírgula type, 2 pontos igual. Note que ele ficou aqui em negrito, então estou trabalhando com ele no momento. E aqui eu tenho alguns valores que eu posso passar, que é 8, 1, 2, 4, 8, 16 e 64. Então o valor 0 ele só vai citar uma fórmula. Se eu colocar 1, um número, se for 2, um texto, 4 é valor lógico, né? 1 ou 2 é booleano, verdadeiro ou falso, 1 ou 0 no caso. Se for 8, ele só vai aceitar que eu passe informações de uma range. Geralmente a gente usa mais para utilizar ou um número, ou um texto, ou então uma range. Geralmente negócio de array, erro, não se usa muito, não é usual. Mas vamos para um exemplo. Eu vou digitar aqui 1, só vou aceitar um número. E aí, a própria janela, pessoal, essa é o bacana dela, se você quer trabalhar com números, quando você passa aqui, por exemplo, 1AC, sei lá, qualquer coisa que não seja numérico, ele mesmo já informa que o número não é válido, porque aqui é para inserir um número, beleza? Mesma coisa vai ser para, se for verdadeiro ou falso, ele vai recusar que não é válido, ok? E se eu quiser passar, que force a pessoa só passar o intervalo de célula. Vamos lá, ó, F8, F8. A caixinha é a mesma, mas se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, dá um OK, ele não aceita. Porque eu tenho que passar o intervalo de células. Então, como é que eu faço isso? Deixa eu vir aqui, ó. Beleza? Então, vou chamar de novo aqui, ó, F8, F8. Ele vai me pedir aqui o intervalo. Quero que mudar o nome aqui, mas não tem problema. O que importa é o exemplo e você entender. Seleciona aqui, ó. E olha só. Aí, só você agora pegar a informação e fazer uso da forma que você precisar. Ele vai guardar aqui, tá? O intervalo para você, ok? Lembrando, se eu colocar aqui, ó, string, beleza? E fazer isso aqui, ó, e passar o intervalo de célula, dá um OK. Ele vai dar um erro de incompatibilidade, porque ele aqui tá esperando que eu passe um texto, mas eu estou passando para ele um intervalo de células. Nesse caso, ele diz assim, ó, as range. Aí ele vai, ou então então do tipo variante, né? Tem que ser então do tipo variante mesmo, tá, pessoal? Variant. Seria esse tipo aqui. Ou então eu não passo o argumento, o tipo, né, que ele já entende que é do tipo geral, que é do tipo variante, ok? Passo aqui no intervalo e ele aceita sem nenhum problema, ok? Então vamos para a nossa quinta função. Bom, pessoal, vamos para a nossa sexta função. E aí você pode pensar que eu pulei uma, né? Mas não, porque o caso anterior são duas. Tem a Input Box e tem a Application Input Box, que são duas funções diferentes. Elas são semelhantes, mas são diferentes, tá? Não é a mesma coisa, não. Eu só não falei lá, mas lá é 4 e 5, aqui é a sexta. E a função, pessoal, que eu quero mostrar aqui, ó, é a instrRef. Tem essa aqui em str, que ela é bem conhecida, mas pode ser que você não conheça. Vou te mostrar como ela funciona e para você vai ser um bônus caso você não conheça. Então, só isso aqui, pessoal, já vale o teu like. Então não esquece de deixar teu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação e também deixa aqui no comentário o que é que você está achando do nosso conteúdo. Beleza? Voltando aqui, como funciona a função str, pessoal? Você vai passar aqui, nesse caso, um valor. Então, nesse caso, eu peguei o valor, passei para uma variável, e a variável passei aqui. Vírgula, e entre aspas duplas, você vai informar o que é que você quer encontrar dentro do texto.
Então, digamos que eu quero encontrar um ponto. Onde é que está a posição do ponto? Então, F8. Ele vai localizar e informar aqui, ó, que está na posição 39. Só que essa função, para você entender que ela tem um pouco de limitação, eu acho que você também já precisou fazer isso. Então, se você precisou, não esquece de deixar esse like, porque essa função aqui vai valer muito a pena. Olha só. Beleza, achei a posição do ponto. Só que nesse caso, eu queria trazer a extensão. Só que eu acho a posição do primeiro ponto, mas eu queria trazer este ponto aqui, né, que já fica um pouco melhor para mim. Vai trazer a extensão XLSM, desculpa. Claro, eu tenho uma outra forma de trazer a extensão do arquivo, mas aí eu tenho que habilitar a biblioteca, a split period time e tal. Eu quero fazer algo mais simples. Já sei que essa função não me ajuda. É aí que entra a função instrref. Ela é a função de encontrar, né, dentro do texto. Então, dentro str é a abreviação de string, que seria texto. Então, ele vai encontrar dentro do texto, só que de forma reversa. Ela vai começar a contar de trás para frente. Se você imaginar que aqui é, né, esse sentido aqui seria do início para frente. Então, aqui é de trás para frente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a contar a partir daqui e encontrar o caractere que você precisou. Então, se você der por aqui, ó, note que aqui deu 39. Nesse caso aqui vai trazer, ó, 47. Então, vamos contar aqui para você ter certeza, ó. Se aqui, ó, é o 39, então aqui é 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. É o ponto. Ou seja, ela começa a contar de trás para frente. E agora, nesse caso aqui, eu consigo achar a localização do ponto e a partir dele eu trago o restante. Aí já sei qual é a extensão. Então, pessoal, isso aqui me ajudou demais. Se você não sabia, deixa aqui no comentário realmente se você sabia ou não, para que eu possa entender e se você está gostando eu trazer mais conteúdo como esse, beleza? Então, vamos para a nossa sétima função. A nossa sétima função é a função shell. Essa função, ela serve para executar. Então, ela vai executar o que você pedir. Então, nesse caso aqui, como funciona o argumento dela? Eu vou chamar ela aqui, shell. O padrão, né, seria ali a constante, é você utilizar explorer.exe. Se você quiser utilizar um variável para concatenar, você vai utilizar 3 aspas simples. Desculpa, 3 aspas duplas. Por quê? Porque essa aspas simples aqui, ó, ela tem que sair na expressão, tá? É assim que funciona a execução. Essa aspas simples aqui pertence ao texto. E aí você vai concatenar com o que você quer que ele execute. Nesse caso aqui é um arquivo de texto. E quando você passa a vírgula aqui, ó, você vai ter algumas opções. Como é que você quer que ele abra o arquivo? Eu quero que ele abra o arquivo normal e com foco nele. Porque você vai ter opções, por exemplo, ó, de abrir oculto, maximizado com foco, minimizado com foco. Então, o padrão aqui que eu vou utilizar é normal com foco. Tá? Então, que ele abre a janela normal e com foco nela. Beleza? Então, se eu chegar aqui e dar um F5, eu apaguei aqui sem querer a letra R, né? Então, F5, ele vai lá e vai executar meu arquivo de texto normal, a janela do jeito que estava lá e com foco nela. Beleza? Então, é isso que vai funcionar. Também serve para você abrir uma pasta. Então, o que foi que eu fiz? Declarei uma variável do tipo texto, passei para ela aqui o valor que seria o nome da minha pasta, usei aqui a constante explorer, que será o explorador, né, que vai estar abrindo ali, 3 aspas duplas, concatenada com o valor da pasta e falei, ó, normal com foco. E aí se dá um F5, ele vai lá e abre a minha pasta. Olha só o caminho aqui, ó, beleza? Mesmo caminho que eu informei aqui. Serve também para você startar apenas o executável. Você não vai controlar um executável. Ele vai apenas como se você desse o clique duplo no executável, tá? Então aqui está o caminho do meu executável, que seria aqui o instalador do Visual Studio. Então F5, ele vai lá e abre para mim
o executável. Eu não consigo controlar aqui para ele clicar em continuar, não. O VBA não chega nessa profundidade, mas ele starta para mim o executável. E também ele consegue, pessoal, executar links, tá? Então eu passo o caminho do link normal. Então aqui está o link do meu canal. E aí o padrão mesmo, está vendo? Ó, só está mudando mesmo aqui, ó, só a informação da variável, mas ele está executando normalmente. Então quando eu dar F5 aqui, o que ele vai fazer com esse link? Ele vai executar no navegador padrão que a pessoa tem e executa o link sem nenhum problema, ok? Digamos que eu passe, por exemplo, alguma coisa errada, enfim, vamos lá. Ó. Se você passar algo que não exista, então dá F5 aqui, ó, ele vai abrir a janela aqui de forma padrão, tá? Ele não dá um erro, não. Ele vai abrir o explorador normal, ok? Então vamos para agora a nossa 8ª função, não é isso? Vamos lá. E a nossa 8ª função é a função split. Split, o nome significa dividir, seria a tradução. Então, eu quero dividir o texto por um delimitador comum que vai ter ali, né? Ele se repete. Então, digamos que você recebe aí alguma informação que está separada por vírgula ou qualquer algo do tipo. Nesse caso aqui, para exemplificar, ó, eu vou ter uma string que ela segue com alguns delimitador, que é, no caso, ó, essa contrabarra. Só que é uma informação importante. Você vai obter o resultado aqui da função split sempre no formato de array. Por isso, eu declaro aqui, ó, a variável valor. Eu posso colocar aquele tipo, que era o tipo variante, tá? Ou eu posso apagar, que vai dar no mesmo, tá? Ele vai entender que era o tipo variant. E aí, ela vai pegar esse texto e vai quebrar em cada contrabarra que ela encontrar. Vou clicar aqui na variável Shift F9 para a gente poder enxergar ela melhor, tá? Então F8 aqui. Ela agora vai pegar cada texto aqui, esse texto, e cada caractere que ela encontrar aqui, ó, que eu passei aqui, ela vai quebrar. Então ó, primeiro argumento aqui da função, deixa eu até mostrar para ficar mais didático. Então olha só, ela me pede uma expressão que era o tipo string. Eu passei aqui a main string, que é o caminho do meu texto, ou o caminho do meu arquivo, por exemplo, melhor dizendo. E o outro argumento é o delimitador. O que é que está delimitando a separação da minha string ali que eu estou passando? Nesse caso é uma contrabarra, tá? Passei entre aspas duplas porque é texto. F8, ela já colocou informações aqui na variável valor. Eu vou expandir e note que o delimitador ele não aparece mais. Quando ele encontra o delimitador, ele divide, tá, pelo delimitador, e aquele delimitador some. Então eu fiquei aqui, ó, com C2 pontos, user, meu nome Nunes, desktop, laudo.txt, né? Porque ele encontrou aqui, quebrou e ficou essa parte aqui. Então você nota que ela é algo importante. E a usabilidade disso, que foi a ideia que eu utilizei inicialmente, antes de conhecer a função in strheader. Eu fazia assim, ó. Eu quero saber aqui qual é a extensão do arquivo. Então como é que eu fazia? Eu utilizava essa função para ela quebrar o meu texto pelo delimitador ponto. E aí ele vai encontrar, vou puxar ela aqui, ó, como é a mesma variável, né? Ela meio que vai ficar aqui, acredito eu. Deixa eu ver. Não, é outro endereço. Então tipo F9, pronto. É o que vai acontecer, ó. Ela vai quebrar o texto toda vez que ela encontrar aquele ponto. Então ela conseguiu quebrar em 4 partes, porque ela achou aqui, quebrou isso aqui tudo como 1. Achou outro aqui, aqui ficou 2, 3, e aqui virou o restante, né? 4. E aí tem uma função que eu descubro quantos valores tem meu array. Pego o último valor sempre, porque no meu caso aqui, ó, eu posso dizer, a minha extensão sempre vai estar em último lugar. E aí descubro qual é a extensão. Então era isso que eu fazia. Beleza? Então essa aqui é a 8ª função. Vamos para a 9ª. E galera, a 9ª função aqui é a função join. Ela é o oposto da função que eu acabei de mostrar a você, que é a função split. A função join é para unir. Só que ela vai unir um array. Então lembra,
a função split, ela quebra e transforma tudo que ela quebrou em um array, em um vetor. A função join, ela vai trabalhar com o vetor e vai unir ele através de um delimitador. E para simplificar, por exemplo, eu vou te mostrar aqui a mesma lógica que eu utilizei. Eu vou carregar uma array aqui com os meses do ano. Beleza? Digamos que você vai lá, o usuário vai te passar algumas informações e você vai armazenar isso em um array, certo? Armazenou. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Você vai filtrar. Olha só, então eu estou fazendo aqui já uma aglomerada de informações. Vou pegar esse array filtrado. Eu vou jogar ele aqui também. Aqui. ARR filter. E ele vai fazer o seguinte. Ele vai filtrar tudo que tem a letra A do que o usuário passou para mim. Então lá, ó. Filtrou o array. Então eu tenho aqui, ó, 5 informações: janeiro, março, abril, maio e agosto. Eu quero pegar essas palavras que estão dentro de um array e eu quero juntar elas, mas separando com vírgula. Então, como é que eu utilizo essa função? Join, que é o nome dela, vírgula. Ele me pede aqui, ó, como primeiro argumento, source significa fonte e array, porque a minha fonte tem que ser uma array. Então eu passo aqui o meu array filtrado, ainda tá errado aqui, ó, né? Mas enfim. Então o meu array filtrado que vai ter essas 5 informações aqui, beleza? Que é de janeiro até agosto. Posso até apagar esses caras aqui, né, para poder facilitar a visibilidade. Vou apagar aqui, apagar. Pronto. Eu também posso apagar. Então, eu tinha esse array maior em todos os meses. Filtrei só que tinha a letra A. Ele me trouxe 5 resultados. Eu quero unir pelo qual delimitador? Aqui, ó. Delimitador. Eu quero unir pelo vírgula e um espaço. Tá? Porque ele vai pegar aqui primeiro nome, colocar uma vírgula espaço, depois segundo, vírgula espaço e assim sucessivamente. E aí ele vai me trazer o retorno aqui dessa função aqui na janela de verificação imediata. F8. Olha só, então janeiro, março, abril, maio e agosto. Então eu tenho uma array, quero juntar tudo que está ali, que ele se transforme em uma string. Olha só, ele conseguiu trazer. Então é essa a usabilidade da função join. Então vamos para o nosso 10º e último caso. E para finalizar, pessoal, eu trago aqui a função trim. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like. Ele é muito importante para nós, tanto para mim como criador de conteúdo, tanto quanto para o algoritmo do YouTube, porque ele entende que você está assistindo e está deixando um like, tem um conteúdo bacana, é um conteúdo relevante, e ele começa a entregar para mais pessoas e assim a gente continua crescendo, tá bom? Então o que acontece? Eu tenho uma função que ela vai ser responsável por tratar excesso de espaço e fazer a eliminação. Então, como exemplo aqui, eu tenho meu nome e eu tenho alguns espaços que está sobrando aqui no final. Não pode ter, né? No meu nome não é Matheus Nunes Espaços, tá? Então, esse espaço que acontece no final, eu não posso deixar ele ser salvo no banco de dados, por exemplo. Então, eu tenho que eliminar antes, tenho que tratar isso. E essa função trim, ela vai fazer isso para nós, ó. Então, ela traz o nome sem o espaço que está excedendo ali. A mesma coisa se for no início, então ela vai ali, ó, elimina. E também se for o caso duplo, né? Se for antes e depois. Então ela vem aqui, ó, elimina e trata pra gente. E será que ela consegue tratar esse caso aqui que tem no meio? Vamos lá, F8, F8. E aí você notou que ela tem uma limitação. Os espaços que estão entre um texto e outro, ela não consegue tratar. Só o que está no início ou no final, ela remove todos. Mas, para nossa alegria, eu tenho como chamar a worksheet function, ou seja, é a função da planilha, .trim, que seria a função arrumar lá dentro do Excel. E aí vou utilizar o mesmo exemplo aqui, tá? Que é o meu nome com espaços no início, no meio e no final. E aí quando eu depurar essa função F8, F8, ela consegue trazer tratado. Então, quando tem casos que você tem certeza que não vai precisar tratar o e-mail, você coloca lá a função trim. Ela já é suficiente, mas se você quer ter uma segurança maior, você chama aqui a
worksheet function.dream. Ela vai trazer esse tratamento para nós, ok? Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje. Se você está gostando, se você quer que eu traga mais conteúdo como este, coloca aqui no comentário "quero mais", que aí eu vou entender que você está gostando e eu vou trazer mais conteúdos para você como este, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário também. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. E não esquece de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, para que a gente assim continue crescendo. Hoje ficamos por aqui, mas aguardo você em nosso próximo vídeo.